que devo parar de gritar com meu filho? Bom, estudos recentes mostram que gritar com os filhos pode ser prejudicial e desencadear problemas de comportamentos, de depressão. Você sabia que mais de 90% dos pais gritam com seus filhos? Sim, infelizmente essa estatística ela é verdadeira, né? Essa nossa atitude também dá margem para que nossos filhos gritem conosco, ou seja, gritamos com ele, automaticamente eles vão gritar com a gente de volta, né? Então, ele entende que nós pais gritamos e que não há problema em perder o controle quando ele está nervoso. Então, se ele percebe que o pai descontrolou por uma situação e age dessa forma, ele acredita que toda vez se ele tiver uma situação que não seja confortável a ele, ele também vai agir dessa forma. Porém, as coisas estão bem mais complicadas, né? O dia a dia está fazendo com que nós passamos muito nervoso no nosso trabalho, no trânsito, né? E essa vida tão corrida, né? Como podemos evitar os gritos com os nossos filhos? Muitos pais ficam com um sentimento de culpa e se perguntam: como parar de gritar com meus filhos? Socorro! Pelo amor de Deus, me ajudem! Porém, existem estratégias, pessoal, ferramentas que podem ser utilizadas para evitar a agressividade e adotar uma comunicação não violenta, dentro da gentileza e da firmeza. Você sabe o que acontece com os nossos filhos quando gritamos com ele? Sabe quais são os danos a longo prazo? Pois é, a neurociência é bem clara. E eu vou explicar para vocês o que acontece no cérebro do pequeno quando gritamos com ele. Bater, gritar e xingar a criança são estratégias de disciplina que podem ser destrutivas a longo prazo. Conforme um estudo publicado pela revista científica da Academia Americana de Pediatria, crianças que são vítimas de abuso verbais constantes na infância apresentam mais problemas de comportamentos e depressão na adolescência, em comparação às crianças que são criadas sem o uso de nenhum tipo de violência. E não para por aí. Outra pesquisa realizada pelas universidades de Michigan e de Pittsburgh também indica que agressões verbais e berros em casa podem dificultar o aprendizado de crianças e adolescentes. Daí alguns problemas com os estudos. E ainda incentivá-las a brigas na escola. Daí o problema da indisciplina. É importante que saibamos que gritos contínuos têm seu impacto no cérebro humano e no desenvolvimento neurológico da criança. Ao final do ato de gritar, ele tem uma finalidade muito concreta em todas as espécies, né? Então, o desenvolvimento neurológico é muito prejudicado. E nessa hora que o nosso sistema de alarme, se ativa e libera o cortisol, hormônio do estresse, que tem como objetivo habilitar as condições físicas e biológicas necessárias para que a criança fuja ou lute naquele momento. Esse processo, além de afetar o equilíbrio emocional do pequeno, afeta a capacidade de atenção e outros processos cognitivos da criança. Agora, veja alguns motivos, além desses que eu disse, que a neurociência, na verdade, diz, para você não gritar com o seu filho. De nada vai valer você gritar, além de você e a criança se estressar. Talvez essa estratégia dê resultado a curto prazo, né? Você grita, ele obedece, e é isso. Mas passa, né? Quando passa-se algumas horas, o comportamento volta, né? O comportamento que foi motivo dos gritos volta. E o pior, ele volta com mais intensidade, porque nesse momento a criança também está estressada, ela também está com raiva.
A agressividade verbal, além de deturpar a mensagem, ela diminui o poder das palavras. A agressividade verbal, ela é muito perigosa e em vez de ajudar, ela só desgasta a relação entre você e o seu filho. Outro ponto importante que eu acredito que você já saiba, mas vale a pena eu voltar a dizer para vocês. Agressividade, né? Porque em vez dela ajudar, ela só desgasta a relação entre você e o seu filho. Compreendem? Outro ponto, pessoal, é lei. A norma alterou o estatuto da criança e do adolescente e estabeleceu o direito de as crianças serem educadas e cuidadas sem o uso de castigos físicos ou de tratamentos verbais cruéis, tá certo? O terceiro ponto também é e pode afetar o emocional da criança, que não é nada bom para quem tem o cérebro ainda imaturo. E a gente já sabe disso. Gritar com os filhos é emocionalmente insustentável. Além de induzir a criança a mentir para você, esse tipo de criação gera uma profunda desconexão. Você está afastando o seu filho de você. Então gera uma profunda desconexão entre pais e filhos. E cortam os laços totalmente, além de fechar a comunicação, deixando reflexos consideráveis na vida adulta, ou seja, a longo prazo. Os gritos constantes também podem mostrar que não há problema em perder o controle. Estão deixando margem para que as crianças também aprendam a responder você, ou professor, ou qualquer outra pessoa, com gritos, com desrespeito, né? Então, isso faz com que, se você grita, a criança também passa a entender que é normal ela responder outras pessoas da mesma forma, né? Então, ela acredita que a agressividade é muito importante e ela pode levar isso para a vida toda. Presta atenção nisso. Bom, eu dei a vocês alguns motivos para você buscar o autocontrole e não gritar com o seu filho. Agora eu vou ajudar você a parar de gritar com o seu filho, a encontrar esse autocontrole e parar com esse negócio de ficar gritando, achando que desse jeito você está adquirindo o respeito dele, e a gente sabe que só que não. Então, primeiro ponto, adote a educação saudável. Para os pais que querem melhorar a relação com os filhos, a prática da educação saudável é um ótimo caminho. E o que é a educação saudável? A educação saudável, ela é totalmente baseada na disciplina positiva, desenvolvida pela educadora norte-americana Jane Nielsen. O conceito propõe que a disciplina seja ensinada sem punição ou castigo, mas com firmeza e gentileza, compreendem? É importante frisar que deixar de castigar seu filho não significa ser permissivo. Quer dizer, eu não vou castigar, vou deixar que ele faça tudo o que ele quer. Não, você vai dar limite sim, mas de uma forma mais tranquila, com uma comunicação mais clara, né? Segundo ponto, transforme as suas emoções negativas. Estou falando com você. Quando você sentir raiva ou alguma outra emoção negativa, você pode transformá-las em um diálogo. Tá, você chegou lá e viu que os brinquedos estão todos espalhados pelo chão. Então, ao invés de você chegar gritando, que tal você chegar para o seu filho e dizer: filho, os brinquedos estão jogados e você não está mais brincando. Vem cá, que eu vou ajudá-lo a guardar. A mamãe ajuda você. Vem aqui. Quer dizer, você vai fazê-lo guardar os brinquedos dizendo que você está ajudando. Dessa forma, você está comunicando claramente com o seu filho. Então, ao invés de você levantar a voz, tente liberar essa pressão de outras maneiras, né? Então, diferente de acusar o seu filho, dizendo que ele fez algo de errado, converse, informando que você ficou chateada com aquele comportamento. Então, ao invés de você gritar com o seu filho porque ele deixou tudo jogado, converse que você está cansada. E que tal vocês dois juntos, né? Recolherem os brinquedos para depois, que tal vocês dois juntos também ir fazer o jantar? O diálogo e a sinceridade com os sentimentos são sempre o melhor caminho para você.
Terceiro ponto, troquem as ordens por um combinado de regras. Os limites, eles podem ser um combinado de regras. A decisão coletiva sobre quanto tempo a criança deve ficar na frente do computador, que horas ele deve ir para a cama, em que momento ele pode comer fast food, ajudarão muito os conflitos a desaparecer sozinho. Então, além disso, auxiliará a criança a se comportar, né, e dentro de um contexto tranquilo, né, e dessa forma ela vai passar a agir mais independente. 4 pontos, pratique a comunicação não violenta. Utilize a comunicação clara e a escuta atenciosa. A comunicação clara proporciona uma conexão mais genuína entre as pessoas e tem potencial de melhorar as relações na vida familiar. Para isso, é preciso desligar o seu modo de defesa, o seu automático. Saia do automático e adote uma fala mais calma, mais empática, sem medo de se mostrar vulnerável, de achar que você está passando a mão na cabeça. É preciso que você fale sem machucar e ouvir sem ofender. Agora, como fazer isso? Substitua uma crítica ou agressão verbal por uma pergunta que gere reflexão. Quando seu filho errar, mantenha-se calmo. Ofereça uma solução para que ele mesmo possa consertar. Derrubou o leite no chão? Dê ele um pano para limpar. Seu filho está chorando? Deixe que ele extravase o sentimento e, posteriormente, ofereça um abraço e demonstre empatia. Mais diálogo e mais empatia. Bom, pessoal, ficou então claro que gritar com os filhos nada traz de positivo, além da possibilidade de desenvolver depressão e autorizar que seu filho devolva a agressão verbal. Esse tipo de educação não tem efeito nenhum positivo. Lembre-se, gritar diminui o efeito das palavras. Por isso, antes de explodir ou manifestar raiva em cima do seu filho, olhe para si, né? Controle a raiva. Olhe para o seu filho e tente entender o que está por trás da birra. Dialogue, né? O diálogo e a empatia serão sempre os melhores caminhos.